Você já ouviu aquela famosa recomendação do mercado financeiro? Quando os juros estão subindo, invista em ativos pós-fixados, atrelados ao CDI e à taxa Selic. E quando os juros caem, vá para os pré-fixados. Basicamente, todo livro de economia você vai ler sobre isso. E esse é o padrão que é adotado pelo mercado. E se eu te dissesse que essa estratégia não é a única do mercado? Hoje eu vou te mostrar com exemplos reais por que existem outras visões diferentes dessa do mercado financeiro e como que você pode aproveitar o ciclo de alta de juros para obter melhores resultados com os seus investimentos. Fica comigo até o final porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a transformar os seus investimentos e a sua visão sobre os seus ativos. Antes disso, segue aqui o nosso canal, dá um like aqui nesse vídeo e compartilha porque pode se beneficiar desse assunto. E principalmente gosta também de investimentos. O Brasil é um país de juros altos, acho que isso não é novidade para ninguém. Quando você olha todo o histórico da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, a gente observa que esses juros, ele sempre está alto, apesar de, em alguns momentos, principalmente após os anos 2000, a gente tem alguns períodos de queda desses aí 20 e poucos anos de taxa de juros, de taxa Selic no mercado brasileiro. Agora, vamos começar com um exemplo. Lembra lá em 2014, 2015, na época do impeachment da Dilma, como é que estava a situação econômica do Brasil? Logo após a reeleição da Dilma, a gente teve um período de crescente de juros, os juros chegou a bater 7% pré-eleição e depois das eleições começou a subir e chegou a bater 14,25% naquela época. Agora, o que o mercado dizia naquela época? Falava o quê? Agora invista em títulos pós-fixados porque os juros está muito alto e aloque seus ativos neles. E tudo bem, acho que é a sua estratégia consolidada que muitas pessoas do mercado seguem. Mas e quando os juros caem? O que acontece com aqueles ativos que estavam atrelados ao pós-fixado? Eles também vão acompanhar a queda de juros. E a grande questão é que muitas vezes essa estratégia tradicional, ela ignora que os juros vão voltar a cair. A gente olha muito para o imediatismo, para o curto prazo, mas a gente ignora que, de fato, em algum momento esse ciclo vai voltar a tanto oscilar para cima ou seja para baixo. Então, o que eu quero te mostrar aqui é uma estratégia para você não depender dessa oscilação. Quero que, primeiramente, a gente faça uma retrospectiva histórica. Quando a gente olha aqui a taxa de juros do Brasil, a evolução da taxa Selic, se a gente for olhar ali no início dos anos 2000, que foi quando o mercado brasileiro começou a ter uma perspectiva de queda ao longo prazo, a gente vê que durante todos esses períodos, independentemente de quem era o político, quem era o presidente na época, a gente passou por momentos de altas e de quedas de juros. Então, como eu mencionei há pouco tempo, aqui em 2014, 2015, a Selic chegou a bater 14,25%. Na pandemia, logo depois, a gente observou os juros caindo para aproximadamente 2%. E depois, os juros voltou a subir de novo, voltou a cair e agora voltou a subir de novo. Então, olhando aqui essa segunda tela, a gente também observa que o juros chegou a bater 2% aqui na pandemia, subiu para 13,75% após a estabilização da pandemia, depois ele caiu de novo e agora voltou a subir e agora está inclusive em 13,25%, né, com a data de hoje exatamente. Bom, mas voltando aqui para 2014, 2015, quando o juros chegou a bater 14,25%. Nesse período, tinham títulos que pagavam durante 10 anos taxa de juros de 17%, ou que pagavam um período até maior do que 20 anos, uma taxa de juros pré-fixada de 6% até quase 7%, mais a inflação. Isso até 2055, tá? A gente está falando aí de praticamente 40 anos de investimento, de período de investimento lá naquela época. Então, nesse período, você tinha ativos que pagavam durante 10 ou mais anos 17% ou inflação mais 6 ou 7%. Então, se a gente for seguir a regra de que no momento de juros altos a gente tem que colocar em pós-fixado, provavelmente a gente não compraria, não faria uma aquisição desses ativos durante esse período. Só que, vamos imaginar o seguinte, nesse período eu tinha uma cliente que estava muito próximo da aposentadoria e que o objetivo dela era distribuir renda. Então, para ela, naquele momento, fez sentido, apesar do momento de alta de juros, ela garantir títulos pré-fixados para que ela pudesse receber, num período mais longo, de 10, 15, 20 anos, 30 anos, aqueles juros de renda passiva dos ativos dela. Então, eu não poderia seguir uma estratégia tradicional do mercado financeiro com essa cliente, porque eu ia acabar tendo que seguir ali a taxa de juros, os juros eventualmente voltou a cair, ela ia perder ali percentual da renda dela durante aquele período sobre os ativos dela, sobre o patrimônio dela. Então, para ela fez sentido fazer essa garantia desses juros mais longos. Agora, é claro que é igual para todo mundo? Não. Por quê? Porque tudo vai depender do perfil do objetivo, e aqui eu vou entrar um pouco mais sobre esse assunto. O que o mercado não fala, pessoal, é que o ciclo de alta e queda do Brasil, ele é constante, desde basicamente 2001. Ou seja, a gente sabe que vai subir e sabe que vai cair. Então, essa é uma tendência do nosso mercado. Então, se a gente segue essa tendência,
a gente vai sempre ter que ficar mudando os ativos e fazendo que muitas vezes a gente perca dinheiro por causa disso. Então, basicamente, a gente sobe a taxa de juros para controlar a inflação e cai a taxa de juros quando a economia está mais equilibrada. Então, quando a gente vai fazer uma estruturação de carteira de investimento, muito mais importante do que você olhar se o juros está subindo, está caindo, é você olhar o perfil do objetivo e não o perfil do cliente. O cliente pode ter um perfil agressivo, moderado, conservador, sofisticado, mas se os objetivos dele forem todos conservadores, isso tem que estar de acordo com o perfil próprio dele. Faz sentido? Porque muitas vezes isso está deslocado. A gente vê pessoas que estão lá, quando preenche o formulário, tem um perfil sofisticado, mas quando vai olhar para os objetivos, são perfis mais conservadores, querem comprar algo a curto prazo, desprender de um dinheiro alto a curto prazo. Agora, também acontece que muitas vezes a gente tem pessoas que querem investir a longo prazo e aí no preenchimento do formulário do perfil acaba sendo um perfil conservador, mas quando na verdade se você olhar para o perfil do objetivo de 10, 20, 30 anos, você pode ser um pouco mais agressivo ou você pode prefixar taxas maiores em momentos de juros altos sem se importar com esse ciclo de mudança de sobe e cai. Ou seja, nesse caso específico da cliente, ela estava num momento onde o objetivo dela era de longo prazo, os juros estavam altos, então a tendência do mercado era colocar em pós-fixados, mas a gente resolveu montar a carteira dela baseada nesses títulos pré-fixados que garantiram 17% ou IPCA mais 6, ou IPCA mais 7 por mais de 10 anos e fez com que ela conseguisse ter para aquele objetivo uma carteira muito robusta. E mesmo depois dos juros caindo para 2%, ela estava lá em cima ganhando os juros de 17 ou IPCA mais 6% da carteira dela. Então isso fez com que ela conseguisse ter uma visão muito clara de que aquele perfil do objetivo, atrelado com o perfil do ativo e com a taxa de juros no momento oportuno, fez com que a carteira fosse bem estruturada. E nesse momento a gente está passando pela mesma coisa. Eu vejo muita gente falando dos títulos pré-fixados, dos títulos atrelados ao IPCA que estão muito altos e que é um risco, mas a gente sabe que no Brasil, desde 2001, a gente tem sempre esses ciclos de altas e quedas e agora esse ciclo de alta tendência é que eventualmente a inflação vai ser controlada e que os juros voltem a cair. Então talvez seja um excelente momento para você revisar essa estratégia tradicional e olhar para os títulos pré-fixados, os títulos atrelados à inflação de longo prazo, que podem sim ser atrativos dependendo do perfil do objetivo do cliente. Você saber explicar isso para o seu cliente dessa forma como eu fiz, eu tenho certeza que ele vai entender e ele vai te elogiar muito quando você conseguir um retorno da carteira dele depois de 3, 4, 5 anos, ele vai enxergar essa oscilação e você vai conseguir mostrar para ele e ele com certeza vai ficar muito feliz por isso. Então, pessoal, para finalizar, a gente está falando aqui um exemplo de aposentadoria, mas se eu tenho a compra de um imóvel de curto prazo, o perfil dos ativos vão ser provavelmente eu vou seguir aí sim pós-fixados e pré-fixados de acordo com a tendência dos juros. Se eu tenho um objetivo de mais longo prazo, eu posso sim aproveitar esses momentos de oscilação como aposentadoria, ou então eu quero comprar um imóvel daqui a 10 anos ou 15 anos. Também posso pensar em ativos de longo prazo e ativos pré-fixados que façam mais sentido para a carteira. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui, compartilha com quem também gosta de investimentos. E também pode ser um tema um pouco polêmico, mas eu adoraria debater aqui com vocês sobre o tema. E comenta aqui embaixo também, você já investiu em títulos pré-fixados, atrelados à inflação de longo prazo? Como é que foi? Qual a experiência que você tem? Conta aqui. Eu vou deixar aqui também gratuito um e-book sobre esse tema. Espero que vocês gostem. E segue o meu canal e até a próxima, pessoal. Valeu!